Sejam bem-vindos. Agora vamos começar mais uma live a respeito de endometriose. Hoje vai ser um pouquinho diferente a dinâmica, tá? A gente fez uma pesquisa no Google Trends para ver o que é que está sendo mais pesquisado sobre endometriose, o que é que mais está sendo procurado sobre endometriose, que é um assunto que está cada dia mais em alta, as pessoas estão cada dia se informando mais, se informando melhor, para serem coadjuvantes do seu tratamento junto com o seu médico. Então, nós fizemos uma listinha do que é mais procurado e daqueles assuntos que estão crescendo mais em número de buscas e que não são ainda tão procurados como os primeiros, tá certo? Existe essa ferramenta no Google que permite saber o que as mulheres querem mais saber sobre endometriose, ou seja, as principais perguntas a respeito dessa doença. E aí, logicamente, vai chegar aí, logicamente, uma resposta que talvez vá satisfazer a sua pergunta. Você que gostaria de saber algum tema, algum ponto em relação à endometriose, talvez nós estejamos agora respondendo a sua pergunta, a sua dúvida. Então prestem atenção, porque nos esforçaremos bastante para passar o pouco que nós sabemos para você e a te ajudar a realmente se ajudar. E já de antemão, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat. Estamos um pouquinho distantes do celular, então a gente não vai conseguir ler em tempo real. Mas podem mandar as perguntas que nós vamos respondê-las, tanto através dos comentários, como pode ser inbox. E quem sabe, se houver alguma pergunta muito recorrente, a gente faz um post no feed, faz um story respondendo a tua pergunta. Então já fica à vontade, já marca todo mundo aqui que precisa saber sobre endometriose, já manda um aviãozinho aqui para aquela pessoa que você sabe que quer saber um pouco mais sobre o assunto e vamos lá! Então vamos lá, vamos responder as principais perguntas que as mulheres fazem hoje no Brasil sobre endometriose, as principais dúvidas que surgem no Google. Quando você vai lá, coloca no Google alguma palavra e endometriose, porque está em dúvida em alguma coisa, está com medo de alguma coisa em relação à endometriose e procura saber logo no Google. Então, cada um de nós, médicos e médicas no país que lidam com endometriose todos os dias, tem a obrigação de esclarecer cada vez mais. A partir do momento que esclarecemos cada vez mais sobre essa importante doença, logicamente se perguntará menos também no Google. Então, vamos lá, vamos tentar responder a grande parte dessas perguntas. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, né? Que temos aqui 1 hora com vocês. Vocês estão doando pra gente 1 hora do tempo de vocês e ficamos muito gratos por isso. E temos muitas perguntas, muitas buscas importantes no Google. Então, vamos tentar ser objetivos nas perguntas, tá certo? Nas respostas, aliás, para que a gente possa correr com mais e mais perguntas. A primeira de todas, o que é endometriose, doutor Sérgio? Olha, o que é endometriose? Endometriose, gente, é uma das mais frequentes doenças ginecológicas do planeta. Olha, alguns estudos mostram que a endometriose, essa ginecopatia, ou seja, uma doença ginecológica, ela é uma doença estrogênio dependente. É uma doença que depende do estrogênio para crescer, principalmente do estradiol, que é esse hormônio que toda mulher produz, mas que nessas mulheres, na paciente com endometriose, ele é produzido em grande quantidade, ou ele tem uma distância muito grande em relação à progesterona. Ou seja, a mulher produz pouca progesterona e muito estrogênio, ou praticamente nada de progesterona e muito estrogênio. Então, esse estrogênio, esse estradiol, ele leva a piora a inflamação desses implantes de endometriose. Outra coisa importante também é que essa doença é uma doença benigna, ela não vira câncer, mas é uma doença crônica, ela ainda não tem cura. Mas o tratamento bem feito, um diagnóstico e tratamento bem feito pode fazer com que ela seja controlada. Ou seja, a partir do momento em que a gente controla a endometriose, a gente devolve a qualidade de vida à paciente e permite que essa mulher ela preserve a sua fertilidade, porque muitas gostarão de engravidar futuramente. E talvez esse seja um dos grandes medos da mulher que tem endometriose, a saber, achar que por ter endometriose nunca poderá engravidar. E isso não é verdade. E mesmo as que não têm essa intenção de engravidar, que hoje em dia isso está acontecendo com maior frequência e está tudo bem, a endometriose, quando controlada de forma adequada, vai devolver a esta mulher qualidade de vida, que é a segunda pergunta.
quais os sintomas de endometriose, né? Essa paciente com endometriose pode ter as mais variadas formas de apresentação da doença. Ela pode ser silenciosa, né? A endometriose pode apenas ser depositada, né? Um pouquinho de implante de endometriose todo mês ali no ovário e a paciente não sentir nada. E ela pode ter cólicas homéricas, estratosféricas, que ela tem que todo mês ser socorrida na emergência para tomar remédios na veia, porque só remédios pela boca não estão dando conta do recado, né? Então, imagina o que é você todo mês ter que recorrer a uma emergência para poder sair de uma dor que você sabe que no próximo mês vai ter de novo, né? Então, a qualidade de vida das mulheres com endometriose é péssima se não houver esse acompanhamento e esse controle adequados. Perfeito. A mulher chegou ao consultório e se queixa principalmente de dor intensa à menstruação. O médico, a médica, eles têm a obrigação de pesquisar a endometriose. Né? Aquela mulher que se queixa também de dor fora do período menstrual, aquela dor contínua que dura mais de 6 meses, uma dor que não tem relação com o período menstrual, chamada dor pélvica crônica, também é um dos sintomas mais frequentes naquelas mulheres que têm endometriose. Outro ponto também é a dispareunia profunda. O que é dispareunia? É a dor que a mulher sente durante o ato sexual, principalmente durante a penetração profunda. Isso indica, com toda certeza, que devemos investigar se essa paciente ela tem ou não endometriose. E é aí que eu acho bacana, pessoal, que a mulher conhecer um pouco sobre o tema, tá? Uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina, que eu achei bem bacana, um professor perguntou para a turma assim, quem é que vai diagnosticar melhor cada doença? Cada estudante respondeu uma coisa, ele disse não, é aquele que pensar que a doença está presente. Então, de repente, você leva para o ginecologista uma queixa de uma cólica menstrual e ele não pensa que de repente pode ser endometriose, ele não está valorizando tanto a queixa quanto ela é forte para você. Então, se você levanta essa bola, doutor, não pode ser endometriose não, de repente ele já vai mudar um pouco esse olhar sobre a tua situação. Não é obrigação da paciente dar diagnóstico de nada, nem ela vai poder dar diagnóstico de nada, obviamente. Mas a paciente tomar ciência do que passa pelo seu corpo é de fundamental importância para que ela tenha uma boa adesão ao tratamento e que essa conversa com o médico seja uma conversa mais fluida. Não seja apenas aquela pessoa que passa um remédio e a outra toma o remédio. Esse diálogo é muito importante, esse domínio da situação é muito importante. Um outro sintoma bastante comum é, durante o período menstrual, a mulher apresentar, por exemplo, diarreia ou apresentar o contrário, um intestino mais preso durante o período menstrual. Isso fala a favor também de endometriose profunda. Outro ponto importante é aquela mulher que durante o período menstrual começa a apresentar sintomas semelhantes à infecção urinária. Ou seja, ela vai várias vezes ao banheiro fazer o xixi, ela arde, ou seja, tem ardência ao urinar, ela urina de instante em instante, que são sintomas que a gente vê tipicamente encontrados na mulher com infecção urinária, por exemplo, uma cistite. Às vezes até sangra, né? E às vezes até sangra. Aquela mulher, por exemplo, quando vai ao banheiro, né, e tem dificuldade tanto ao defecar quanto dor ao defecar, uma dor anal, né? Então, isso é fortemente sugestivo no período menstrual de que essa paciente ela realmente tem uma endometriose profunda e isso deve ser investigado. Maravilha. Outra coisa também, me lembrei agora, é que durante o exame físico, o exame ginecológico, o ginecologista ele tem que estar muito atento, porque o exame ginecológico, juntamente com os sinais e sintomas que a mulher com endometriose tem, são de fundamental importância para o diagnóstico da endometriose. Até para direcionar, né? Até para direcionar, para saber se essa endometriose é uma endometriose mais extensa, que acomete muito a qualidade de vida dessa mulher, ou não muito a qualidade de vida dessa mulher, mas é de fundamental importância. Por exemplo, o médico ele pode fazer o exame especular, né? Ou seja, aquele aparelho no espéculo que coloca para abrir a região vaginal e o médico verificar como se encontra dentro da região vaginal, a região do colo, a região da vagina. Ele pode encontrar no fundo de saco, que é no final da vagina. A partezinha lá
no final da vagina. Lá no final, isso aí a mulher não consegue enxergar. pode encontrar durante o exame, né, nódulos arroxeados. E esses nódulos arroxeados também podem indicar realmente endometriose, fazer suspeitar fortemente da doença. E aí vem a necessidade de fazer exames complementares para diagnosticar de vez se a mulher tem endometriose ou não. Geralmente, uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, com Doppler realizado esse ultrassom por profissionais experientes. Não são todos os profissionais que têm experiência necessária para fazer, por exemplo, um mapeamento, que é um tipo de ultrassonografia, né, bem mais apurada, que vai tentar identificar como a endometriose se espalha na região pélvica, né, ou seja, como ela se encontra nesse exato momento, que pode auxiliar muito as questões a cirurgia quando indicada. Até importante, quando esse profissional, esse ginecologista vai solicitar a ultrassom, né, a ultrassom corretamente ter Doppler com preparo intestinal, tem que ter associada a ultrassonografia das vias urinárias, tá certo? E é bem interessante que escreva para investigação de endometriose, tá? Porque é muito comum, né? Muito comum a endometriose ela atingir o ureter, né? Que é um ligamento que liga o rim até a bexiga, atingir a própria bexiga e até em alguns casos o próprio ureter. O rim, o canudinho e a bola, né? Então, todo esse trajeto pode ser acometido. Como o Sérgio falou, a endometriose é uma doença benigna, mas como ela manda, envia os implantes, ela manda os implantes como se fosse uma metástase de um câncer, digamos. Obviamente que ela nunca vai ser câncer na vida, tá certo? Endometriose, nasce endometriose, morre endometriose, tá certo? Mas ela manda esses implantes como se fossem metástases, né? Ela vai mandando para o corpo inteiro, ela manda para... Tem relato de endometriose na pleura, que é na partezinha do pulmão, até no cérebro tem relatos. Então, assim... o colega que vai fazer a ultrassom tem que estar procurando essa endometriose para verificar se as lesões que ele está vendo do ureter, caso as tenha, obviamente, são condizentes ou não com implantes endometriais. Perfeito. E eu lembro também sobre a ressonância nuclear magnética da pelve, que pode ser com ou sem contraste. Geralmente com contraste, quando a gente suspeita também da adenomiose, que muita gente confunde como um tipo de endometriose, mas não é. Né? É uma doença diferente, apesar de apresentar sintomas e sinais e até mesmo uma gênese mais parecida, né? uma formação mais parecida com a endometriose, não é uma endometriose, é uma doença à parte, que pode ter o mesmo tratamento, sintomas e sinais semelhantes ao da endometriose. Então, a ressonância nuclear magnética passa a ser hoje um exame interessante também, principalmente para aquelas mulheres virgens, aquelas mulheres adolescentes que já têm um quadro bastante sugestivo de endometriose, mas que ainda não mantêm relações sexuais. Então, nesse caso, a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, Doppler e prolongamento com uma ultrassonografia das vias urinárias pode ser de difícil realização ou impossível, uma vez que essa mulher ainda não mantém relações sexuais. Então, neste caso, seria muito bem indicado uma ressonância nuclear magnética da pelve. Perfeito. Já falamos aqui. E aí, fechando, né? Fechando, como é que você diagnostica, então, a clínica, avaliando os seus sinais e sintomas, o exame ginecológico e exame complementar. Os exames complementares de imagem. Antigamente se pedia muito o marcador tumoral chamado CA-125. Mas esse marcador, apesar de ser sensível, ele é pouquíssimo específico. Então, a elevação dele não indicaria necessariamente que está progredindo aquela endometriose, assim como o nível baixo dele também não falaria contra essa endometriose estar presente. Então, hoje não se faz mais controle de endometriose com esse marcador. Na verdade, ele não é mais pedido, né? Ele pode ser pedido para outras coisas. De vez em quando ele é pedido, mas ele não tem mais uma significância, né? Na endometriose. Tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Um diagnóstico, ele não é um método diagnóstico, né? Nunca foi. Mas ele era utilizado para acompanhamento, né, da endometriose, para ver como é que ela se comportava. E hoje, ele, por ser bastante inespecífico, ele realmente perdeu a sua importância quanto à sua solicitação para as mulheres com endometriose. Então, já falamos aqui de endometriose profunda, né?
E tratamento de endometriose. Ontem nós fizemos uma live, eu e mais duas amigas, e isso foi muito perguntado. Perguntaram, mas a pessoa que não quer tomar hormônio, que não quer tomar anticoncepcional, ela tem o direito de tratar endometriose assim mesmo. Joia. Estamos falando de uma doença, tá? Quem segue a gente em rede social, vocês todos, já sabe que nós preconizamos sempre um tratamento para quaisquer doenças ginecológicas que respeite a fisiologia hormonal, que respeite como os nossos hormônios funcionam naturalmente no nosso corpo. Quem nos acompanha sabe disso, mas estamos falando de uma doença inflamatória progressiva que pode acabar com a fertilidade e com a qualidade de vida da mulher. Tá? Neste caso, na endometriose, a gente precisa de um bloqueio hormonal. A gente precisa fazer com que essa mulher pare de menstruar, pare de ter ciclos ovulatórios, ciclos menstruais, porque cada vez que ela menstrua, ela piora o seu quadro de endometriose e a gente não consegue esse bloqueio mesmo usando os hormônios bioidênticos que nós tanto gostamos e prescrevemos, né? A gente vai precisar lançar mão mesmo de hormônios sintéticos, hormônios que não são iguais ao que o corpo fabrica. É óbvio, é claro que a gente não está excluindo outras medidas, são fundamentais. O uso de antioxidantes, o uso de medicamentos que têm ação anti-inflamatória naturais, como a curcumina, resveratrol, ômega 3. Mudança no estilo de vida é fundamental para uma pessoa que tem uma doença inflamatória, qualquer que seja essa doença inflamatória, tá? Então, modulação do estresse, alimentação saudável, funcional, orientado por um profissional habilitado, prática de atividades físicas, qualidade do sono, tudo isso é de fundamental importância. Agora, se eu faço tudo isso e continuo menstruando, possivelmente a evolução vai acontecer à revelia. Na verdade, isso que a Rebeca falou é o tratamento hoje da endometriose, né? A endometriose nós gostaríamos muito, né? Nós gostaríamos muito de tratar a endometriose o mais fisiologicamente possível, ou seja, da forma mais natural possível. Eu lembro até que há estudos, né, iniciados pelo professor Hugo Maia Filho, que passou a utilizar a N-acetilcisteína juntamente com ácido alfa-lipoico, né, para tratar aquela inflamação. Uma vez que esses dois elementos são naturais e eles têm uma ação anti-inflamatória muito interessante, inclusive também combatendo o estresse oxidativo, os radicais livres, que são de fundamental importância para a piora da endometriose. E foram replicados em estudos multicêntricos, ou seja, em diversos hospitais na Europa, ou seja, com um tamanho, né, de amostral maior ainda, e replicado, um estudo brasileiro, uma ideia brasileira, né, com a dosagem semelhante, né, da associação de ácido alfa-lipoico e também da N-acetilcisteína e a bromelina, como um substituto aos anti-inflamatórios não hormonais, bastante empregados ainda no tratamento da endometriose. Nós sabemos que os anti-inflamatórios não hormonais, como diclofenaco, aceclofenaco, dentre outros, eles podem melhorar um pouco a dor de uma forma assim pontual. Pontual, né? Específica, naquele momento em que está com muita dor. Mas eles não têm a capacidade de tratar a endometriose de forma contínua, porque eles trazem, inclusive não conseguem atingir, né, uma significante ausência, levar uma mulher à ausência de dor de uma forma significante com o passar do tempo, e podem trazer alterações importantes para essa mulher, principalmente gastrointestinais, como a própria úlcera e também a insuficiência renal aguda. Então, é de bom alvitre a gente cada vez mais pesquisar ações de elementos naturais com ação anti-inflamatória, ou seja, elementos naturais com ação anti-inflamatória. E, neste caso, há estudos mostrando exatamente esse grande avanço, né, do uso de antioxidantes no tratamento da mulher
com endometriose profunda, melhorando bastante a sua dor e ajudando o tratamento hormonal a um efeito mais eficaz, ou seja, melhorando a eficiência, ou seja, a ausência ou a diminuição expressiva de efeitos colaterais e complicações e atingindo o alvo, a eficácia, o grande objetivo, que é, na grande maioria das vezes, da mulher com endometriose, de abrandar e diminuir e fazer desaparecer a dor, devolver a qualidade de vida à endometriose e, se possível, sanar, ou seja, se possível, estancar o crescimento desta endometriose, bloquear o crescimento dessa endometriose, não se esperando uma regressão dos focos. E se isso ocorrer, melhor ainda, é sinal que o tratamento está indo muito mais além daquele planejado por todos nós. Mas é muito importante saber que, como a Rebeca falou, o tratamento da endometriose é algo global e merece sim um tratamento multiprofissional, principalmente com a presença do médico, da médica, do nutricionista, do educador físico, né? Em alguns casos do próprio psicólogo, psicóloga, uma vez que essas mulheres elas são acometidas diversas vezes por problemas psicológicos, diante de tanta dor, diante de tanta limitação que essas mulheres passam em viver adequadamente. Claro, o medo de engravidar afeta muito a mente. Relação sexual e não ter tenha dor. dúvida. Então, Quantos casamentos, né? Quantos casamentos são, inclusive, desfeitos ou abalados porque a mulher ela perdeu, né, aquele grande prazer que é manter o ato sexual prazeroso. Ou seja, no momento que ela já sabe que vai sentir dor, não há relaxamento, não há lubrificação. Aquele ato se torna, ao invés de ser um ato altamente prazeroso, um ato penoso. Tortura. E isso é muito ruim. Quando você consegue debelar isso, consegue contornar esse problema, você devolve um dos principais pontos de saúde da pessoa, que é o sexo muito bem feito. Isso é muito importante. E aí, completando o tratamento, nós vamos ter sim que utilizar esses hormônios, né? Na verdade, são fármacos que simulam a ação de hormônios, que tanto podem ser mini pílulas, que é chamada, né, a pílula anticoncepcional com um tipo de hormônio só, que é a progestina, né? O DIU medicado, que é o DIU com levonorgestrel. O implante subcutâneo que coloca aqui no braço, que dura 3 anos. O implante de etonogestrel, Etonogestrel, né? Tá certo? Pode-se usar o anticoncepcional combinado, né? Algumas pessoas utilizam o anticoncepcional combinado, sim, apesar de ter estradiol nesse anticoncepcional. E também pode-se usar, hoje mais modernamente, né, a gestrinona, que é um fármaco que simula a ação do hormônio progesterona, mas não é uma progesterona, é uma progestina, que pode ser usado tanto por via endovaginal, através de cremes que se utiliza algumas vezes por semana, ou implantes subcutâneos que geralmente se coloca no bumbum, que podem durar de 6 meses a 1 ano. Essa gestrinona, apesar de ser uma progestina, ela não tem ação tão ruim das progestinas, por exemplo, na testosterona, que muitas mulheres que tomam anticoncepcional se queixam muito da queda da libido, né? Porque a testosterona vai quase a zero. A testosterona livre às vezes está indetectável de tão ruim que está a situação. E não é só para a libido que a testosterona serve, ela vai ajudar a mulher a manter uma boa quantidade de massa muscular, o metabolismo vai ser bem melhorado, a testosterona tem uma ação cardiovascular fantástica. Humor, né? Melhora bastante o humor. Mulher, a perda de massa gordurosa, a perda de celulite, então assim, testosterona é vida para mulheres e para homens. Os níveis hormonais são bem diferentes da testosterona do homem e da mulher, mas é um hormônio fundamental. E aí a gestrinona faz a ação contrária. Ela potencializa a ação da testosterona, termina aumentando um pouco a testosterona da mulher que está tão debelada com o uso de anticoncepcional. Esquecemos também de falar do Dienogest, né? O Dienogest é como se fosse uma pílula anticoncepcional, né? Mas ele não é um anticoncepcional, mas ele tem uma ação de atrofiar bastante a parte do endométrio e também os implantes de endometriose e ajudar bastante ao controle
descontrole, ele leva também a um bloqueio da menstruação, em grande parte das vezes, e auxilia muito na dor. Entretanto, tudo aquilo que a gente utiliza pela boca, gente, é importante dizer isso, tudo que nós utilizamos pela boca sofre o que nós chamamos de primeira passagem hepática, o fenômeno da primeira passagem hepática. Então, parte daquilo que a gente utiliza pela boca, ele é perdido pela metabolização do fígado. O fígado metaboliza, então aquilo ali você perdeu, aquela parte que foi metabolizada é perdida. Enquanto que sobra uma parte para cumprir o seu papel, para cumprir o grande objetivo de também atingir a ausência de dor e devolver a qualidade de vida à mulher com endometriose. E, se possível, controlar ou regredir os implantes de endometriose. Então, sabendo disso, o fabricante ele aumenta a dosagem deste hormônio. Quando ele aumenta a dosagem desse hormônio, porque sabe que parte vai ser perdida e parte é que vai realmente ficar para cumprir o seu papel, ele aumenta também a incidência de efeitos colaterais e de complicações. É por isso que, quando você utiliza algo que não seja por via oral, por exemplo, que não tenha a necessidade de passar primeiramente pelo fígado, a primeira passagem hepática, por exemplo, a primeira passagem uterina, o que é a primeira passagem uterina? Quando você utiliza algo pela vagina. Quando você utiliza, por exemplo, a gestrinona pela vagina, a vagina ela absorve muito bem esse hormônio muito que cai muito rapidamente, né? E cai na veia vaginal, depois vai para a veia uterina e a artéria uterina e chega exatamente perto, o mais próximo possível dos implantes, ou seja, chega muito, de uma forma muito aumentada no endométrio, que é de onde nasce, o endométrio, a parte interna do útero, de onde nasce os implantes, as células são jogadas através das trompas e caem na região pélvica, então age muito bem no endométrio e age muito bem naquelas regiões ao redor do útero, né? Os ligamentos uterossacros, que são ligamentos que ficam atrás do útero, os ligamentos redondos que ficam do lado do útero, os ligamentos paracervicais que ficam do lado do colo do útero. Então, olha que interessante, que são os principais locais onde essa endometriose vai se implantar e provocar intensa dor. Então, quando se absorve por via vaginal, tem uma intensa ação nesses implantes, né? Melhora muito rápido o quadro, muito né? rápido, em torno, no máximo, 2 a 3 meses. Algumas pessoas respondem muito menos que isso. E os implantes também, porque os implantes, eles são colocados abaixo da pele, eles não são colocados pela boca, são colocados abaixo da pele e o que é que acontece? Você reduz muito a quantidade deste hormônio, consequentemente, você diminui a possibilidade de efeitos colaterais e complicações. E já cai na corrente sanguínea, o implante já cai e libera todos os dias a mesma quantidade de hormônios, sem ter que você se surpreender depois, porque a dor surgiu, porque você esqueceu. Isso pode ocorrer, por exemplo, a gestrinona na via vaginal, né? Ela é muito interessante, muito bom, mas há esquecimento, né? Esquecem de usar. Tem uma paciente que eu achei bem interessante. Eu passei para ela segunda, quarta e sexta. Ela disse: doutora, toda sexta-feira eu esqueço de usar, porque eu saio, eu bebo, eu vou me divertir. Aí quando eu volto já é de madrugada, eu tô cansada, esqueço de usar. Aí quando eu lembro é no sábado, eu não sei se posso usar porque já passaram mais dias. Aí na segunda-feira eu tenho uma cólica, eu sangro, porque eu uso é irregular, porque depende da pessoa, né? Quando é uma medicação que usa todos os dias, é mais fácil de lembrar. Ou quando você coloca aquele implantezinho e vai lembrar daqui a 6 meses. 6 meses, ou seja, você coloca lá e vai viver a tua vida. É bem interessante. É bem interessante, é algo mais moderno, mais prático e mais fisiológico também, porque ele libera uma quantidade muito fixa, pequena e que você não depende de você lembrar, não é? Como no caso, por exemplo, do via vaginal, que também é muito interessante, mas tem esse grande problema. Algumas vezes a mulher também, ela se sente cansada de colocar segunda, quarta e sexta-feira aquele hormônio, né? E não esquecer um único dia, né? Isso também atrapalha um pouco, cansa um pouco. Então, você colocar algo que você coloca a cada 6 meses, em alguns casos a cada ano, né? Uma vez por ano, é algo interessante de você realmente tratar a sua endometriose. Então, geralmente, no máximo em torno de 2 a 3 meses, a mulher ela já entra em uma amenorreia, uma ausência da menstruação. Em alguns casos, a mulher ela persiste algum tipo de sangramento, mas que não é uma menstruação e a dor praticamente ela vai embora. A dor ela vai embora
e consegue assim atingir mais rapidamente o seu grande objetivo, que é de acabar com a dor, é devolver a qualidade de vida desta mulher. É muito interessante, são muito interessantes os implantes hormonais subcutâneos, pois quando se exige uma maior quantidade desses hormônios, esses implantes se liberam mais. Quando você está em repouso, por exemplo, dormindo, por exemplo, esses hormônios eles liberam menos. É por isso que a mulher que usa algum tipo de tratamento hormonal, né, por via subcutânea, uma das primeiras coisas que nós recomendamos é que essa pessoa, ela mantenha a sua atividade física diária. Ou seja, quanto mais atividade física se fizer, melhor aproveitará os efeitos secundários dos implantes de gestrinona destinados ao tratamento da endometriose. A gestrinona ela baixa muito a SHBG e faz com que a testosterona livre ela fique mais evidente, fazendo com que haja uma melhor construção muscular e, claro, todos aqueles outros pontos que Rebeca já comentou, inclusive da melhora do humor e aumentar a libido, que é algo bem interessante que vemos na prática de uma maneira muito frequente. Outra coisa interessante que as pacientes reclamam quando usam gestrinona por via vaginal é que limita um pouco a relação sexual. Muitas se queixam que ficam inibidas de ter sexo oral, por exemplo, com parceiro, por causa do creme, né? E o creme fica escorrendo. Eu até brinco. Claro que foi um homem que inventou essa via vaginal, porque ele não tem vagina para entender o que é usar creme vaginal regularmente. Mas muitas pacientes se adaptam super bem, brincadeiras à parte. É uma via maravilhosa para administrar medicamento, porque está bem pertinho dos focos de endometriose. Então, realmente, a resposta é muito bacana, muito rápida. Tudo aquilo que diminui o endométrio, todo e qualquer hormônio que se faça que vai deixar o endométrio fininho, igualmente vai deixar os focos de endometriose inativos. Então, a gestrinona agindo ali localmente ou através de implantes subcutâneos, vai atrofiar muito, vai deixar muito fininho esse endométrio, que é a camada interna do útero, e, consequentemente, igualmente vai aumentar também, ou vai limitar também o crescimento dos focos de endometriose. A gente não explicou como é que acontece a endometriose. Pois é, então, a endometriose, acho que é outra pergunta aí, né, que fizeram, eu acho que eu dei uma lidinha, parece que tem exatamente essa pergunta, o que causa a endometriose? Então, existem diversas teorias, né, para a endometriose. Existe uma teoria onde os implantes de endometriose, as células de dentro do útero, né, através da menstruação, elas são levadas para as trompas, né, e essas células do endométrio, daquela parte interna, de superfície interna do útero, de revestimento interno do útero, saem através das trompas e caem na região pélvica e se localizam principalmente nessa região pélvica. Quando elas se localizam lá, elas começam a crescer, elas se aprofundam no peritônio, que é uma camada que nós encontramos na região pélvica, ou nos próprios órgãos da região pélvica, se aprofundam em mais de 5 milímetros, chamada assim de endometriose profunda. Há algumas teorias também que estão relacionadas a uma diferenciação embrionária dos tecidos, ou seja, houve uma diferenciação, né, no desenvolvimento de alguns tecidos embrionários e quando chega a uma determinada fase da vida da mulher, eles são reativados, né, e se transformam em implante de endometriose. E existe a teoria imunológica da endometriose, que nada mais é que, eu diria, que o grande, importante motivo de cada vez mais se estudar cada vez mais a endometriose, uma vez que nós podemos juntar a teoria imunológica juntamente com a teoria de Sanderson, que é aquela teoria da menstruação retrógrada. Nós sabemos hoje que a grande maioria das mulheres com endometriose, as mulheres no geral, todas as mulheres sem endometriose, a grande maioria das mulheres, elas apresentam a menstruação retrógrada. É muito comum você, quando vai fazer uma ultrassonografia, se identificar uma quantidade de líquido no fundo de saco, ou seja, na região pélvica. O nome é
líquido livre em pequena quantidade em fundo de saco posterior. Isso é comum, tá? Isso é comum. Não indica que você está ali com endometriose ou qualquer infecção ou, por exemplo, algo grave. Nada disso. Isso é comum. Acontece que 90% das mulheres apresenta essa menstruação retrógrada. Essa presença da menstruação que saiu lá do endométrio, entrou nas trompas e caiu na região pélvica. E não desenvolve endometriose. Apenas 10% dessas mulheres que apresentam menstruação retrógrada desenvolvem endometriose. Então, como essa teoria de Sampson, essa teoria da menstruação retrógrada, seria o principal ainda hoje teoria que explicaria a endometriose. Acontece que o endométrio, principalmente dessa mulher com endometriose, é um endométrio anômalo, é um endométrio que sofreu modificações genéticas e epigenéticas, ou seja, a ação de genes, ou seja, os genes se expressam mal. Genes responsáveis por maior inflamação, genes responsáveis por uma ativação de uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em estradiol muito mais nesta mulher, fazendo com que essa mulher produza muito mais estrogênio, e o estrogênio em excesso leva à ativação dos implantes de endometriose, leva à piora inflamatória da endometriose. Essa mulher, ela tem genes que se comportam muito mal também, liberando mais fatores inflamatórios, como o NF-kappa-beta, que é o principal fator pela piora, pela progressão do quadro álgico, do quadro doloroso da endometriose, e que tem sim tratamento. Ok? Ótimo. Uma pergunta que é recorrente tanto aqui nessa listinha do Google Trends quanto no consultório, né, que a gente vê sempre, é sobre a dificuldade para engravidar na endometriose, né? Toda mulher que tem endometriose vai ter dificuldade de engravidar? Não. Depende de como essa endometriose está se manifestando naquela pessoa. É relativamente comum as mulheres que têm endometriose profunda terem dificuldade de engravidar. Quando a gente pede um exame que é vulgarmente chamado de raio-x da trompa, que é a histerosalpingografia, que coloca um espéculo, coloca uma sondinha no colo do útero, joga um contraste sob pressão e vai tirando vários raios-x para avaliar a progressão daquele contraste trompa acima. É comum a gente observar como essas trompas estão deformadas nas mulheres que têm endometriose profunda, né? Porque aqueles implantes endometriais ali, eles vão causando reações inflamatórias locais, mês a mês. Imagina, todo mês tem inflamaçãozinha, todo mês um sangramentozinho naquele local. E vai cicatrizando, vai fibrosando, vai aderindo. Às vezes, a gente quando vai fazer alguma cirurgia com uma pessoa com endometriose, a trompa está totalmente colada naquele útero, é uma coisa assim, bem difícil, né? A trompa vai aderindo, e aí dificulta para que esse ovário lance esse óvulo e ele consiga entrar pela trompa, já que ela está totalmente mal formada, tortuosa, aderida, né? Existe realmente essa dificuldade técnica de o óvulo conseguir chegar lá, porque a ovulação é mantida na endometriose, não tem nenhuma alteração ovulatória, né? A mulher com endometriose pode ovular normalmente, pode ter os ciclos menstruais regulares, porém, apesar da progesterona estar um pouquinho abaixo do estradiol, né, que é a base de tudo, porém, a tortuosidade das trompas, a dificuldade de as trompas estarem no local normal, né, habitual, paralelo, na lateral do útero, é que vai dificultar, na maioria das vezes, que essa mulher engravide. É importante lembrar, claro, a endometriose ela se associa grandemente à infertilidade. Por isso que talvez seja um grande medo da mulher com endometriose, ao saber que tem endometriose, ou desconfia que tem endometriose, não poder engravidar. É o grande medo, talvez, de todas as mulheres com endometriose. Nós sabemos disso. Mas é importante dizer que a endometriose, ela leva à dificuldade da mulher engravidar, mas leva também à dificuldade
dificuldade da mulher manter a gravidez. Ou seja, por se tratar de uma doença imunológica, ela pode afetar a qualidade dos óvulos, pode afetar a qualidade da implantação do óvulo fecundado. Ou seja, o óvulo fecundado, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo da mulher, forma os primeiros indícios de vida, chamado óvulo fecundado. E esse óvulo chega ao endométrio. É preciso que haja no endométrio ali substâncias, moléculas importantíssimas para que esse óvulo fecundado, esse início de vida, se fixe ao endométrio. Nós chamamos principalmente a atenção das glicodelinas e das integrinas, que são substâncias que ficam bastante diminuídas quando a mulher ela tenta engravidar ou é submetida a uma fertilização in vitro sem tratar antes, sem modificar a sua alimentação, sem evitar o glúten, sem evitar alimentos ricos em leite, né, de vaca, proteína do leite de vaca, que inflamam tanto nos implantes de endometriose. E nós sabemos que há uma relação hoje, diversos estudos mostram isso, da desbiose intestinal com a piora da fertilidade da mulher. Sim, o intestino ele tem que ser tratado. Às vezes a gente fala isso e surge como uma surpresa incrível, né, para muitos colegas, mas é verdade. É procurar nos principais pontos de pesquisa médica no mundo hoje e nós vemos que a desbiose intestinal era de fundamental importância para o desfecho, né, da endometriose. Então, dos resultados, inclusive da própria gravidez. Então, é muito importante que todos saibam que a endometriose é uma doença imunológica e, como tal, deve haver uma mudança no geral. Ou seja, é muito importante que a mulher, ela tenha realmente um tratamento com antioxidantes, uma modificação do estilo de vida, exercício físico, a alimentação, né? Um tratamento hormonal, muitas vezes é preciso controlar, né, todo aquele processo inflamatório. Os hormônios, quando muito bem indicados, eles diminuem bastante aqueles fatores inflamatórios que pioram o quadro da endometriose. Principalmente NF-kappa-beta, COX-2, né, que transforma, que aparece, que provoca o surgimento da prostaglandina, que também é um elemento que pode influenciar bastante do ponto de vista inflamatório a endometriose. Então, o tratamento hormonal muito bem feito pode ajudar, inclusive, o desfecho de engravidar. Isso é muito importante, né? Não apenas dizer aqui que nós não estamos aqui negando a grande importância dos especialistas em reprodução humana, realizando sonhos de muitas mulheres no mundo. Esses especialistas merecem os nossos parabéns por se atualizarem tanto, né, e contribuírem com tantos desfechos positivos, tanta felicidade em muitas mulheres. Mas olha que maravilha que seria o conhecimento desses especialistas em reprodução humana com o conhecimento da fisiologia humana, fazendo um tratamento melhor, um melhor controle desta mulher antes mesmo de engravidar, fazendo com que substâncias, moléculas importantíssimas para a progressão da gravidez, caso ela ocorra, né, de uma forma tranquila. Isso é de fundamental importância, cada vez mais nós darmos as mãos, ou seja, nos abraçarmos com a fisiologia humana. A fisiologia humana, a fisiologia hormonal, ela casa perfeitamente com as mais diversas técnicas de reprodução humana, as mais diversas técnicas de tratamento, as mais modernas técnicas de tratamento para a endometriose. E por último também dizer aqui, na minha fala aqui, que a gente esqueceu de dizer, mas é muito importante comentar. Muita gente acha que por ter endometriose, ela obrigatoriamente tem que ser submetida a uma cirurgia. Oh, Jesus! Não é verdade. Isso é uma lenda viva, né? É para tranquilizar vocês. Inclusive, a grande maioria das mulheres que têm endometriose necessitam apenas de um tratamento clínico. O tratamento clínico engloba tudo isso que a gente já falou: mudança do estilo de vida, antioxidantes, o tratamento hormonal adequado, mais adequado a você, adequado mais ao seu caso. Isso é de fundamental importância. Grande parte do tratamento da endometriose hoje é executado pelo tratamento clínico. Claro. Quando ocorre complicações ou quando ocorre uma falha no tratamento clínico, quando a mulher passa a sentir dor, mesmo diante de um tratamento clínico muito bem conduzido. Quando demorou demais o diagnóstico, né? Já chegou no diagnóstico de endometriose com a doença muito avançada, com acometimento de reto, de complicações, bexiga. Né? Complicações como obstrução, semi-obstrução intestinal.
a presença de endometriomas, que são cistos de endometriose, é um tipo de endometriose grandes, acima de 6 centímetros, né, que venham a ter chance de romper ou de torcer. Então, esses, e podem atrapalhar realmente, principalmente quando associados à endometriose profunda, um desejo de gravidez. Isso. E naquele, você está fazendo um tratamento, você tentou uma indução da ovulação e não conseguiu, né? Aquela mulher que apresenta dor intensa, mas quando vai se submeter a uma ressonância nuclear magnética, uma ultrassonografia, não encontra nada. Não vê nada. Não vê nada. Essa mulher merece uma laparoscopia. Afinal de contas, ela não se viu muita coisa na ultrassonografia transvaginal, não se viu muita coisa na ressonância, ela tem dores imensas e não consegue engravidar. Então, uma das indicações da laparoscopia, que é um tipo de procedimento, né, onde você faz 3 furinhos no abdômen com anestesia regional ou anestesia geral, e você coloca instrumentos para verificar como se encontra a cavidade pélvica em um monitor de televisão, e você pode, através desses furinhos, sem abrir o abdômen, né, como uma cirurgia comum, você consegue retirar implantes, cauterizar implantes de endometriose, realmente diagnosticar a própria endometriose nesses momentos, reduzir bastante esses implantes de endometriose e aumentar muito a chance dessa mulher engravidar. Mas é muito interessante também, até mesmo neste momento, que essa mulher já venha recebendo o tratamento apropriado, porque melhora inclusive os resultados da cirurgia. Diminui até a chance de complicações cirúrgicas, né? Voltando um pouquinho da fisiologia hormonal, tudo que respeitar a fisiologia humana, gente, não é só a endometriose. Todo e qualquer tratamento que respeita a forma como o teu corpo trabalha vai ser muito mais benéfico, muito mais tranquilo para o teu metabolismo dar conta, vai ter muito menos efeitos colaterais. Por isso que é tão importante, apesar de a gente ter que fazer um bloqueio hormonal na endometriose, a gente buscar outras formas de manter aquele corpo saudável, de manter aquele corpo funcionando, de manter aquela mulher com intestino bom, sem estar inchada, sem consumir alimentos inflamatórios, com a cabecinha em dia, dormindo bem, é fundamental, porque a mulher não é só a endometriose. Apesar de as mulheres com endometriose profunda, muitas vezes, por tanto sofrimento que elas passam, a vida delas vira a endometriose, né? Elas vivem em torno da endometriose e isso é péssimo. Apesar disso, gente, vocês não são a endometriose que anda e que fala, vocês são pessoas que têm que ser vistas como um todo. Às vezes, a gente pega pacientes que chegam, né, tratando endometriose e o tratamento está tão focado em endometriose que não viu que a tireoide está ferrada, que a paciente está consumindo alimentos péssimos para ela, que não está focando nessa história. Está acima do peso, tá muito acima do peso. Exato, né? E não é raro que isso acontecer. contribui negativamente para isso não é raro, né? Pelo contrário, é muito comum a gente pegar pacientes que estão totalmente inflamadas da cabeça aos pés, dermatite seborreica, unha fraca, barriga inchada, acima do peso, frio o tempo todo, aí vai ver tireoide não está funcionando, tem uma doença autoimune, tem intolerância alimentar, tem alergias alimentares, e está só focando na endometriose. Por isso que o tratamento tem que ser multiprofissional e olhando a mulher como um ser humano da cabeça aos pés e não apenas o útero, ovários, mama, vulva, vagina e os focos de endometriose. Olha, eu quero chamar a atenção aqui para algo novo, hein? Com essa pandemia, surgiu uma dúvida muito comum entre as mulheres com endometriose. Muitas delas sabem que a endometriose é também uma doença imunológica. Tanto é verdade que quem tem endometriose tem maior risco de ter doença celíaca, maior risco de ter fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, que são doenças autoimunes. Então, olha, tiroidite de Hashimoto, a gente sabe muito hoje, comum, Hashimoto, quem tem endometriose profunda tem maior risco de ter tiroidite de Hashimoto. Os nossos próprios anticorpos reagem contra órgãos, nossos órgãos. Isso é uma doença autoimune. Então, isso é mais comum entre as pacientes com endometriose. Então, tem a ver, logicamente, com o sistema imunológico, sim. E aí, uma dúvida que surge é,
durante essa pandemia de Covid, será que as pacientes com endometriose, por terem alterações no sistema imunológico, estariam mais predispostas a ter casos mais graves de Covid? Ou seja, elas teriam maior risco de desenvolver casos mais graves de Covid? Até o momento, não, gente. Até o momento, não. Até o momento se sabe que, principalmente, a síndrome pós-Covid pode levar essas mulheres com endometriose a piorar a sua dor, a diminuir a questão da eficácia do tratamento, a piorar realmente a sua condição de qualidade de vida, a piorar principalmente aqueles pontos mais que trazem mais dor, mais sofrimento ao paciente. Por exemplo, aquela mulher quando menstrua e dói muito a sua lombar, a sua região dorsal, as suas costas, né, quando menstrua. Tem mulheres que não têm muita dor na região pélvica, na parte da frente, mas nas costas tem muitas, né? Aquela mulher que tem um intestino mais preso, ela fica mais preso também, esse intestino mais preso durante a diarreia, né? Ou durante a endometriose, né? Tem diarreia, a mulher que tem diarreia, a diarreia pode piorar no período menstrual, ou seja, aqueles sintomas característicos da endometriose, dor na menstruação, dor na relação sexual, ou seja, parece ativar ainda mais o processo inflamatório da endometriose, né? O Covid parece fazer isso, mas não levar até o momento, não há indícios disso, de levar a casos mais graves de Covid e até morte, isso não há, mas que você pode sim ter uma ativação maior daqueles seus pontos negativos, aqueles seus pontos que lhe provocam mais sofrimento na endometriose. Claro que depois, logicamente, com o restabelecimento, né, do tratamento, né, logicamente isso tende a passar. Estamos quase no final. E lembrando, faltam 4 minutos. Me perguntaram uma coisa, fala um pouco sobre o tratamento natural mesmo, os antioxidantes. Quais os antioxidantes mais empregados hoje, estudados na endometriose? Nós podemos citar alguns aqui, inclusive utilizamos na nossa prática. Nós não tratamos endometriose, né, simplesmente com tratamento hormonal, não. De jeito nenhum. O antioxidante hoje, aqueles elementos naturais que provocam um tratamento muito interessante da inflamação criada pela endometriose, diminuindo a quantidade de radicais livres, diminuindo o chamado estresse oxidativo, que é exatamente aquela inflamação, aquele dano celular, aquela modificação da célula levando à inflamação que os radicais livres em excesso eles provocam na endometriose e que hoje é um dos principais fatores fisiopatológicos, o estresse oxidativo, ou seja, aquele excesso de radicais livres provocando a inflamação, a chamada inflamação crônica subclínica ou inflamação crônica, a inflamação de baixo grau, que leva à piora da endometriose. Essa inflamação que é muito diferente daquela inflamação que nós vimos na pele, quando batemos, quando o pé do sofá, laceramos, né? Vermelho, ferimos, inchado, latejando. Né? Então, não, é uma inflamação caracterizada por ativação de vias inflamatórias, por modificações celulares, de ativação das vias nervosas, levando a muita dor. Então, no caso da endometriose, e fazendo com que esses implantes cresçam muito. Então, esses antioxidantes, eles diminuem essa inflamação, são os anti-inflamatórios naturais. E que são muito interessantes, por quê? Porque eles não trazem os mesmos efeitos colaterais, e muito pelo contrário, não trazem os mesmos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não hormonais, né, comprados em farmácias, mas o que eles trazem? Eles trazem outros benefícios, eles ajudam no emagrecimento, o controle da resistência à insulina, né? A mulher que tem TPM diminui a TPM, a mulher que está se sentindo com energia muito baixa melhora a energia, então eles podem contribuir não somente para o tratamento da inflamação da endometriose, mas também contribuir para outros pontos extra-endometriose. Então nós chamamos a atenção principalmente para cúrcuma longa, que vem do açafrão da terra, mas que devido à dificuldade de absorção, ela deve ser associada a triglicerídeos de cadeia média, por exemplo, né? Por exemplo, a piperina, que facilita a absorção da cúrcuma, né? E principalmente aqueles com nanotecnologia, são os mais, né, modernos hoje, que facilita a absorção da cúrcuma e faz com que ela tenha uma potente ação anti-inflamatória. Resveratrol. É interessante, né? A gente perceber que a gente vai passar antioxidantes e se aquele intestino não estiver pronto, não estiver desinflamado, a desbiose não for tratada, a gente não vai conseguir uma absorção bacana. A paciente vai gastar um dinheiro enorme
e não vai ter a ação que deveria, né? Inclusive os probióticos, né? Ou seja, quando a gente trata de desbiose, não é somente colocar probióticos, que hoje sim há estudos mostrando probióticos no tratamento e na melhora da dor da mulher com endometriose, porque melhora a desbiose, né? E melhorando a absorção de elementos, oligoelementos, vitaminas que vão ajudar no tratamento também, mas como a Rebeca falou, né? Afastar todos aqueles fatores que provocam desbiose. Alimentos inflamatórios, industrializados, fast food. Então, tem que se afastar disso. A mulher que tem endometriose, ela não pode usar glúten. Né? Muita gente não tem nem noção disso ou acha que isso é besteira, é balela. Há diversos estudos já mostrando isso, gente. Outra coisa importante, chama a atenção para o resveratrol, o pinospinaster, o ômega 3, que hoje há inúmeros estudos mostrando que o ômega 3 ele tem uma relação direta com a endometriose, identificando inclusive mulheres que têm endometriose, têm uma menor proporção de vitamina de ômega 3 no seu sangue. Ou seja, quando você faz uma reposição de ômega 3 em doses mais elevadas, você consegue realmente diminuir o padrão inflamatório da endometriose. Chamamos a atenção também para o ácido alfa-lipoico e também a N-acetilcisteína, de fundamental importância hoje para o tratamento da endometriose também. E sem esquecer também da vitamina D. É muito importante, a vitamina D hoje é um ponto importantíssimo para o nosso sistema imunológico, talvez o mais importante. E o que é que acontece? Há sim grande quantidade de pessoas com baixa da vitamina D e quando repomos a vitamina D para a mulher com endometriose, pode sim ajudar no tratamento, colaborando com o tratamento que você faz para a endometriose. Você pode ter um efeito com uma baixa de vitamina D e um efeito com a vitamina D reestabelecido, seus níveis normais. Gente, o papo tá maravilhoso, mas já estamos ocupando o tempo de vocês por 1 hora. Estamos muito gratos pela doação do tempo de vocês, tá? Espero termos contribuído bastante para vocês. Essas lives vão ficar gravadas no meu Instagram, doutora Beca Spinelli, e no Dr. Sérgio Cabral. Essas lives vão ser disponibilizadas no YouTube, no nosso canal do YouTube, Cabral Spinelli. E nós estamos à disposição de vocês, tá? Revejam essa live. Coloquem dúvidas no comentário, marquem pessoas que vocês realmente acham que vão se beneficiar dessa informação, porque informação embasada cientificamente, informação verdadeira, informação correta, é ouro. E a gente está realmente doando esse momento para vocês. Se esforça para isso, para passar essas informações. É uma forma de contribuição que a gente dá, né, para as pessoas. E, por favor, utilizem esse tempo da gente da forma melhor possível. Perguntem em inbox, perguntem nos comentários, enviem perguntas pra gente nos mais diversos canais de comunicação. E não se esqueça, caso você ainda não nos siga, por favor, estamos esperando que você nos siga, né? O Dr. Sérgio Cabral, né? A doutora Beca Spinelli, né? @Dr. Sérgio Cabral, @doutora Beca Spinelli, Dr. Sérgio Cabral, Dr. Beca Spinelli, né? E também o nosso canal no YouTube. Precisamos de vocês para desenvolver esse canal cada vez mais e passarmos informações que possam ajudar você a ajudar o seu médico, a sua médica, a ajudar você. Né? É isso que nós queremos, é a nossa parte, a nossa contribuição. Todos nós devemos passar alguma contribuição aqui nessa terra, deixar a sua marca, e nós pretendemos fazer isso sim. Né? Então essa é uma das formas que nós encontramos de passar informações, democratizar informações. Informação, ela é um direito universal de toda e qualquer mulher sobre a face da terra. Ela tem o direito à informação, mesmo que a informação ainda não seja consenso, mas uma informação necessária para que essa mulher, juntamente com o seu médico e a sua médica, possa definir o seu tratamento, o tratamento mais apropriado ao seu caso e aos seus objetivos de vida. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Uma boa ótima noite e Tenham obrigada uma excelente pelo semana. tempo de vocês. Tchau, tchau. Tchau.